Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no meu canal alternativo, tem um link na descrição, porque lá tem vídeos exclusivos e terá muitos vídeos exclusivos, principalmente sobre criptomoedas e segurança digital. Então vai para lá, se inscreve, para não perder, porque são vídeos avançadíssimos que não existem na internet, muito menos aqui no Brasil. Bom, vamos aqui então para a análise do Bitcoin, Nano e criptomoedas. Lembrando que nas minhas redes sociais, Twitter, Telegram, Facebook, principalmente Twitter e Telegram, eu passo lá as informações de sinais de graça, de amostra para você aproveitar. Então se inscreve lá no Twitter e Telegram, tem o link na descrição também para não perder esses sinais. E eu passei a sinais de paralisação de compra no Bitcoin no topo, né? Enquanto muita gente no hype da BlackRock, no hype do ETF do Bitcoin, Fidelity, BlackRock, etc., né? Compra porque a Fidelity vai entrar. Temos lá os bancos centrais, mídia dizendo que os bancos centrais estão comprando ouro, a maior compra da história ao longo de mais de 50 anos. O que aconteceu? O ouro caiu e desabou. Então a mídia, a maioria dos gurus de criptomoedas mandou comprar aqui, porque agora a Fidelity comprou, o negócio vai para a lua no mês seguinte, ou no curto prazo, ou vai bombar. E não é bem assim. Desabou e eu paralisei as compras aqui. As compras que os meus sinais nas redes sociais foram efetivadas nesses pontos aqui mais ou menos, tá? Então, e agora? O Bitcoin, lembrando que o Bitcoin está em primeiro lugar, então ele tende a guiar a maioria das criptomoedas do mercado. Ou seja, criptomoedas com fundamentos ou pampamentos, que é, entre aspas, um hype e possibilidade de especulação ocorrer muito sobre certas criptomoedas que farão elas subirem absurdamente. É um pouco difícil explicar esses pampamentos, né? Mas essas criptomoedas que estão sincronizadas com o Bitcoin, quando o Bitcoin apontar para cima e for explodir, essas criptomoedas e tokens vão também. Na minha criptocarteira oficial, lá do grupo secreto de sinais, tem os sinais que eu passo por lá, tá? E tem as criptomoedas certas para você investir, etc. No momento, a gente tem aquele sinal Eagle no Bitcoin ativado, ainda com 80% de probabilidade, de fazer as 3 ondas de alta. Fez a primeira, acertado. Fez a correção, fez a segunda onda, e tem a terceira onda, onde se tiver força para subir, tende a fazer a quarta e a quinta, e assim sucessivamente. A questão de necessidade de checar a força para verificar que a tendência de alta continuará, ela é efetiva somente na terceira onda. A primeira e segunda onda, basta o sinal Eagle ocorrer, que é muito provável, tem 80% de chance dessas duas fazerem. Né? Mas continuar para a quarta, aqui, etc., vai depender da força, que só pode ser diagnosticada quando a terceira onda ocorrer. É uma região de suporte, são candles de indefinição no momento. Nós temos aqui boatos lá da UOAB, né, que está insolvente aparentemente, e por isso o mercado vai desabar. O mercado já caiu um pouco desde domingo para hoje. Vocês lembram do processo da SEC? Né, de que a SEC, né, pediu um monte de coisa para a Binance, ameaçou congelar fundos da Binance, etc. O que aconteceu? O mercado foi desabando, né? Eu fui acionando sinais de compra para o pessoal aqui nesse fundo durante toda essa crise da SEC. Depois o mercado explodiu para cima. Então vocês têm que parar de considerar esses fatos. Você que é holder de longo prazo. Você tem, claro, se você tem dinheiro na essa exchange aqui que eu tenho dificuldade para pronunciar. UOB, né? UOB, sei lá. Você tem dinheiro lá, saca, porque é melhor prevenir do que remediar. Mas se você é holder de criptomoedas, compra aquilo que tem fundamentos, a compra está acionada nessa região.
né? Porque pode bombar e depois não vai voltar mais, tá? Depois não vai voltar mais. Ó, a gente tem aqui o exemplo, né? Foi lá para 70 mil, lá, ó, quase 70 mil chegou o Bitcoin. Então você faz os seus lucros aí de 1.000, 10.000% em certas altcoins e tokens, zera o risco em um monte de altcoins e fica fora de risco. E garante um lucraço para quando vir a próxima crise você estar ali bem abastecido, com bastante dinheiro para sobreviver na crise. Certo? Então, a situação do Bitcoin e criptomoedas é para bombar. Nano, a compra está ativada para longo prazo também. Nano e Bitcoin eu dou sinais de graça aqui para o pessoal aí desfrutar do lucro na Nano e no Bitcoin. E, portanto, o mercado ele tende a subir, tá? E o mercado de Bitcoin e criptomoedas tende a subir torrencialmente porque a maioria do dinheiro do mundo tende a migrar para as criptomoedas principalmente. E no final do vídeo eu vou explicar por que ali, de acordo com as notícias, né, que aconteceram aí ao longo da semana, tá? Então, com relação às notícias, pessoal, não são notícias comuns, onde há apenas uma narrativa. Você vem aqui no meu site, artigos, e você tem ali a seção de notícias aqui. E aqui você tem as notícias que ocorreram na semana, só que são notícias que têm artigos incluídos dentro dela, com soluções econômicas, aprendizagens relacionadas a estratégias para resolver os problemas. Então são artigos e notícias incluídas, onde você aprende, né, com essas notícias. Você pode até estudar a notícia do passado com base nessas estratégias que estão nesses artigos aí colocados no site. Dow Jones e bolsas mundiais. As bolsas mundiais estão projetadas também para bombar, para subir. Leandro, mas é uma crise bancária. Eu vou falar aí que a situação para todos os bancos americanos vai ficar mais crítica ainda e muitos tendem a quebrar por conta disso. E mesmo assim, eu sou louco de dizer que o mercado de ações vai subir? Sim, porque o dinheiro vai migrar. Claro que isso é probabilidade, não é garantido. Dinheiro migrará para as bolsas, migrará principalmente para as criptomoedas, porque o dinheiro na bolsa, o governo pode tomar de você. Tá? O dinheiro nas criptomoedas, se está na sua carteira, né, é muito difícil o governo tomar de você por acesso online, só acesso físico, e se você tomar as medidas cabíveis na parte de proteção de acesso físico, nem assim o governo vai conseguir tirar de você. Se você usar métodos de anonimidade para ter mais segurança ainda, lembrando que a anonimidade é segurança. Aquilo que é invisível não pode ser atacado. Acabou a segurança, então você consegue ainda mais poder de segurança com esse tipo de visão e prática, claro. E o Dow Jones está aí. Crise financeira, banco se arrebentando. Teve um banco lá também que foi confiscado por um dos regulamentadores americanos, eu esqueci o nome. Teve notícia que eu passei nas redes sociais. O mercado explodindo. Por quê? O dinheiro tende a migrar para as bolsas de valores. Para quem é leigo e não entende de criptomoedas, o cara vai para a bolsa de valores, para o mercado de ações. Para quem entende de criptomoedas, a maioria da grana vai para o mercado de criptomoedas. O ouro e a prata também vai, né? Assim como vai para a bolsa, vai para ouro e prata principalmente, ok? Mercado, então, de ações americano em tendência de alta, era para ter comprado antes ações com fundamentos para longo prazo. E para fazer trade, tende a dar mais lucro trades comprados surfando em tendências de alta. Porque o Dow Jones ele fez aqui a primeira onda e ele tende a fazer pelo menos mais 2 ondas de alta aqui. Ele tende a cumprir isso, tá? Então é isso. O ouro agora que também tende a receber muito dinheiro oriundo dos bancos que tendem a quebrar. Então foi o que eu falei para vocês, pessoal. Na mídia, todo mundo falando que a Binance vai quebrar porque a SEC está
arrebentando todo mundo, tá arrebentando a Binance, o mercado desabou torrencialmente. E depois disso o mercado bombou para cima. Então, se você vai na onda da mídia, você sempre vai se lascar. Os bancos centrais compraram pesado, provavelmente foi aqui, mas a mídia noticiou atrasado aqui. O que aconteceu? O mercado desabou. E teve gente que comprou porque os bancos centrais nunca compraram tanto ouro quanto há 50 anos atrás. Só que você tem que se antecipar a esses movimentos e tem que ter técnica para conseguir fazer isso, certo? Então a gente tem aqui o sinal Eagle no ouro, né? Onda 1, 2 e a terceira onda. Foi eliminado aqui o suporte confirmado e por isso a gente está com uma tendência de alta no ouro, mas sem força, e por isso ele tende aí a continuar a sua tendência de alta, mas se está sem força, a gente não tem aqueles 80% de probabilidade que pode levar o mercado do ouro a fazer a grande tendência de alta. Considerando que a tendência é de alta, com 60% no momento de probabilidade do mercado subir, tá? 60% de probabilidade do mercado subir. Então você, consequentemente, tem, né, essa possibilidade do ouro subir, porque a tendência é de alta e tem uma chance boa, mas não é gigantesca, como 80% ou mais, boa dele subir. E os fundamentos apontam que o dinheiro dos bancos, o dinheiro das pessoas vai migrar para o ouro, vai migrar para as bolsas e principalmente para as criptomoedas. A ficha ainda não caiu para as pessoas que criptomoedas descentralizadas como Bitcoin, né, são criptomoedas, são como bancos descentralizados do qual você tem a custódia. A ficha ainda não caiu, mas uma hora vai cair e vai ser uma correria para comprar e o preço vai explodir, etc. Todo mundo já sabe, é o que provavelmente vai suceder. O euro, em relação ao dólar americano, pessoal, o dólar, a gente tem aqui, em relação ao dólar americano, tem aqui, em relação ao dólar americano, a gente tem o dólar americano rebaixado, né? Dólar rebaixado pela Fitch ainda não é sinal de falência do dólar. Cuidado com os boatos. Aí você tem... Eu fiz foi realizada essa notícia com um artigo dizendo sobre isso. Foi dia 2. Dia 3... quando que o Warren Buffett comprou aqui mesmo? Olha lá, ó. Dia 3, o Warren Buffett ignora o rebaixamento dos Estados Unidos pela Fitch e continua comprando tesouros. E ele mesmo falou que é irrelevante se o dólar foi rebaixado ou não. O dólar continua sendo bom e os fundamentos dele indicam que ele tende a continuar predominando no mercado por um bom tempo. E existe muito hype dizendo que o Yuan vai substituir o dólar. Tem o BRICS lá, que estão querendo criar uma moeda única no BRICS. O BRICS, eles querem criar uma moeda única, mas é digital, cara. Né? Então não é uma moeda única em espécie que vai ser distribuída entre esses países. É uma moeda lastreada em ouro, só que digital. E as pessoas tendem a não aderir, talvez, né? Depende, né? No mundo de hoje, as pessoas são gados, literalmente. Então não vai ser do dia para a noite esse tipo de competição contra o dólar americano. Você tem, então, o Warren Buffett depois comprando mais, enquanto o dólar foi rebaixado. Veja que os grandes mega investidores, eles vão contra a manada, vão contra a mídia, fazem aparentemente loucuras, mas no longo prazo eles sempre riem por último. E vocês veem que pelas notícias aqui, antes eu falei, depois o Warren Buffett estava comprando, mas eu já imaginava que grandes mega investidores fariam isso, indo contra a mídia, indo contra a maioria dos analistas aí de YouTube, etc. E é isso, gente. Né? Profissionalmente é assim que se age. E nessa crise absurda, o que eu venho pregando
compra pesada em criptomoedas, ações, porque o dinheiro tende a migrar para lá. É o que os fundamentos apontam. Leandro Santos mandou comprar Bitcoin pesado, indo contra todo mundo, lá nos 16.000, né? 700, lá no fundão. Bitcoin já está 29 mil, 30 mil. Então, você veja que parece que é insanidade, mas não é. Isso aqui é tática profissional. E são 16 anos de mercado que eu tenho. Então, não tenho medo mais de fazer isso. Eu sei o que eu tenho que fazer. Só que é difícil para a pessoa que está começando, que tem 5 anos só, 3 anos, a barriga da pessoa gela, né? Ela se paralisa e não consegue comprar na baixa. E temos o euro numa tendência de alta contra o dólar americano. Ele está fazendo uma correção da qual indica uma possibilidade de fazer um sinal do tipo Eagle, né? É aquele sinal que tende a fazer aquela tendência de alta grande. E por conseguinte, o euro, se ele executar esse sinal Eagle, ele tende, não executou ainda, ele tende, por conseguinte, a fazer uma grande tendência de alta em relação ao dólar americano. Tá? A moeda Fiat mais forte, já falei, é o franco suíço, é a que está em primeiro lugar. Mesmo a crise sendo mundial, o franco suíço é a moeda Fiat mais forte. Por 6 meses atrás eu alertei que ele subiria em relação a todas as moedas Fiat e subiu. Então se torna a moeda Fiat mais forte contra a inflação a nível mundial. E o euro então se preparando para executar talvez um sinal Eagle e subir também contra o dólar americano. A situação na Europa, todavia, é crítica, porque tem guerra lá na Ucrânia que pode se estender em relação a outros países e o euro tende a, por conta da guerra. O que aconteceu com a moeda da Ucrânia? Ela desabou quando veio a guerra. Na própria Rússia mesmo, a bolsa caiu, o rublo também desabou torrencialmente por causa da guerra. Essa guerra pode se expandir para outros países da Europa. E a Europa inteira pode ser afetada. Então, isso tira o poder dos fundamentos do euro. Se tira fundamentos do euro. O euro ele se torna uma moeda ameaçada por conta da guerra ali. O dólar americano, a guerra não vai ser tão perto dele, mas pode ir para ele. Mas, digamos assim, que territorialmente é mais difícil. Então, o dólar tem mais credibilidade para não ser atingido por essa guerra em relação ao euro. Em relação a dólar ou euro, obviamente que o dólar americano continua sendo melhor por conta dessa questão de guerra que ameaça a Europa inteira ali, porque já está ocorrendo ali na Ucrânia e pode ser expandida para outros lugares, tá? E o Ibovespa, pessoal? Então teve aí muitos problemas aí na reforma tributária. Eu não sei se tem alguma notícia aqui falando de reforma tributária. Assim, aqui tem eu tenho esse artigo aqui que é bom, vocês podem ler depois, né, que fala sobre os juros lá, que foi diminuída, a taxa Selic diminuiu. A questão, pessoal, é que em relação ao real brasileiro, o que está acontecendo com o real brasileiro em relação ao dólar americano? Ele se encontra, isso aqui, minha gente, é cerca aí de, um mês de queda em 2 semanas, em uma semana, né? Porque esse candle está praticamente o mesmo ponto que esse aqui. Uma semana recuperou praticamente tudo. Em uma semana recuperou 90% da queda, que levou um mês. Então você tem uma queda para cair tudo isso, levou um mês. Mas para subir tudo isso, apenas uma semana. Então a gente tem que ter essa consciência de que se
o preço na mesma dimensão ou quase na mesma dimensão leva menos tempo para recuperar uma queda, é porque a pressão compradora está muito mais forte. Absolutamente muito mais forte. E isso diz respeito aos fundamentos do dólar. O real brasileiro, ele tem a seguinte condição. Ele é um pouco favorecido pelo preço dos combustíveis, que está maquiado. Existe defasagem no preço do combustível em relação ao petróleo. A conta vai chegar e o combustível no Brasil vai bombar de novo. A gente tem um petróleo aí, né, da qual a minha análise e projeção alarmou que o petróleo falharia nessa tendência de baixa. Inicialmente deu sinal Eagle, mas depois a projeção da estratégia mudou as probabilidades. Era provável congestão para voltar para a tendência de alta. No relatório lá do grupo secreto de sinais, eu falei isso direto lá. E vem agora, já iniciou a tendência de alta. Mais um acerto aí, começamos com a tendência de baixa e ela foi neutralizada e a análise acertou, mas está no começo. Então vai entrar, já está em tendência de alta, petróleo pode bombar. E a batata quente vai queimar a mão do governo brasileiro. E é gasolina R$8, R$10, e a maquiagem, a farsa, a sujeira debaixo do tapete vai aparecer. Temos aqui o Ibovespa com o sinal Eagle, tem probabilidade ainda, predomina em continuar a tendência de alta. Ela tende a continuar a sua tendência de alta. Mas, embora tenha essa probabilidade, a gente tem os fundamentos econômicos relacionados ao Brasil que pode frustrar essa probabilidade. O dólar está frustrando a valorização do real por conta dos fundamentos relacionados ao dólar. Então daqui a pouco o dólar volta para R$5, 5,20 e bomba, explode. E quem saiu do dólar para comprar real, né? O cara se lascou, né? O cara se lascou. Então a situação é essa, relacionada ao Ibovespa, ou seja, a compra era bem antes, né, que eu tinha alertado aqui, e temos o sinal Eagle que deu aqui. Mesmo que a bolsa suba, não necessariamente o dólar vai desvalorizar. A bolsa pode subir e o dólar continuar valorizando. Várias vezes na história. Recentemente, no ano passado aconteceu, se eu me lembro bem. Acontece. Então muita gente vai dizer, o Ibovespa vai subir, então o dólar vai cair. Não é bem assim. O Ibovespa pode subir porque a maioria do dinheiro dos bancos vai para as bolsas de valores, né? O dólar vai bombar, o real vai desabar e a bolsa vai bombar. Bolsa argentina subiu 1.200% em 10 anos. O peso argentino desabou aí, né, um absurdo. Desabou um absurdo. Agora eu esqueci lá para dar um exemplo relacionado ao peso argentino. Quanto que era em 2014 em relação a hoje? Parece que $1 era 20 pesos. Hoje $1 é 520 pesos, cara. Então, vocês não têm ideia do que é isso. Eu já morei lá na Argentina. Vocês não têm ideia do que é isso. Tá? É muito, muito triste a situação deles lá da Argentina, mas é uma realidade que pode vir para o Brasil também. Aconteceu lá, pode acontecer aqui também. Você tem que estar preparado com criptomoedas, com investimentos no exterior, usar outras moedas fiat para diversificar o seu patrimônio também. Tem que diversificar, não só Bitcoin e criptomoedas, mas tem que ter outras moedas fiat ali também para diversificar ali o seu portfólio. Bom, então a gente tem essa situação aqui. Primeiro que a gente tem essa questão aqui foi na semana passada, né? E a crise bancária dos Estados Unidos, aperto no crédito e queda na demanda de empréstimos ameaçam a economia. Então, semana passada já estava sendo alertado, já estava sendo evidenciado há muito tempo que o crédito está diminuindo, ou seja, o consumidor, a pessoa, a dona de casa, não está conseguindo
saldo no cartão de crédito, não está conseguindo pegar dinheiro emprestado, está sendo reprovado. Só se você tem uma renda muito alta, né, e sempre pagou valores gigantes em cartão de crédito, ou pegou empréstimo e pagou esses empréstimos aí, quantias grandes, é que os bancos vão confiar em você. O cara que é pobre, ele está ferrado para pegar cartão de crédito. Volumes assim de limite de cartão de crédito grande, e também empréstimo, principalmente, ele não vai conseguir. Ou muito dificilmente vai conseguir. Os bancos aqui não estão preparados para pegar a janela de desconto, que é um empréstimo emergencial, a grosso modo, que os bancos pegam em condições de crise. Então, a despreparação nessa condição pode levar os bancos a quebrar. A gente tem os bancos americanos nessa situação. E hoje, né, a indústria bancária dos Estados Unidos inicia uma batalha contra as regras de capital. Ou seja, os órgãos regulamentadores americanos, eles estão pedindo mais margem, mais depósitos do banco. Então você tem aqui, ó, uma das regras, né, exige que os bancos reservem mais de 16% em capital adicional, que os reguladores acreditam ser necessário para fortalecer o sistema financeiro. Então, assim, né, tem aquela regra aqui no Brasil, eu não sei de cor como é que é, mas você precisa ter 10 ou 20% do total que digitalmente você tem. O banco tem. Então, se ele tem 1 milhão lá, no 10 milhões, ele precisa de 10% disso em dinheiro real lá no banco. Então, as regras americanas estão pedindo mais, ou seja, você já tem bancos negando empréstimo, você já tem bancos dificultando o acesso ao crédito, você tem bancos não conseguindo pedir emprestado para outro, ou conseguindo menos empréstimo porque a crise está feia. E agora, os órgãos regulamentadores americanos estão pedindo reservas maiores para complicar ainda mais a situação. Então, isso aqui pode levar muitos bancos a quebrarem, porque muitos bancos não vão aguentar isso aqui, tendem a não aguentar isso aqui, ou vão passar mais dificuldade por causa disso aqui. Então, no Corona Crash e na época do coronavírus, etc., o mundo inteiro imprimiu dinheiro, ficou tudo em lockdown, um monte de coisa parada, um monte de coisa quebrou, todo mundo ganhando dinheiro de graça, todo mundo gastando aí adoidado, né? O easy money aí para o mundo inteiro. A conta chegou, meu amigo. Tá? A conta chegou. A coisa tá feia. Para vocês terem ideia, empresas de videogame lançou lá o PS5, o Xbox, né? Xbox, né? Series S, Series X. Você tem PC com placas lá de gráfica muito mais caro, etc. E os jogos não estão, há mais de 3, 4 anos, a indústria de games está mentindo, dizendo que está fazendo um jogo bom, etc. Mas quando lança, sai todo quebrado, todo arrebentado, ou com a mesma qualidade da geração antiga. Então muitos jogos que estão saindo exclusivos só para PS5, é o caso do Final Fantasy. Eu não jogo esses jogos, mas eu fico vendo a notícia, né? E o Final Fantasy 16 aí, o pessoal que joga videogame sabe. Lançaram para o PS5 exclusivo, mas vão ter que lançar uma versão para PS4. Por quê? Porque não tem muita gente conseguindo comprar o PS5, não tem muita gente conseguindo comprar jogos, por quê? É crise, meu amigo, tá todo mundo quebrado, um monte de gente inadimplente, os bancos negando empréstimo. A ficha ainda não caiu para as pessoas. Você deixar o seu dinheiro no banco, tá brincando com o seu dinheiro nesses bancos, você vai dançar, você vai rodar. Então diversifica, deixa um pouco no banco, coloca em criptomoedas, principalmente com fundamentos, né? Stablecoins é perigoso, mas vale a pena diversificar com algumas que tenham credibilidade, né? Diversifica para a bolsa, sai fora dos bancos, meu amigo, porque essa quebradeira que está acontecendo nos Estados Unidos vai partir para o Brasil também, né? Tem um monte de agência do Itaú aí,
de vários bancos que está fechando, porque as pessoas não estão indo mais em banco resolver problema, está todo mundo arrebentado. E é nessa hora de crise extrema que são grandes oportunidades para fazer riquezas imensas. Tá? Então vou dar um exemplo para vocês. Em dezembro de 2022, Leandro Santos, no meio da crise, no meio do caos, compra pesada aqui. E nesses fundos, compra pesada aqui. Né? Por quê? Todos os fundamentos especulativos da minha estratégia e de investimentos indicam que o dinheiro já está migrando para as criptomoedas e bolsas. E no médio a longo prazo também tende. Tá? Também tende. E quem investir nessa crise, né, se você tiver dinheiro, tenta investir o que você puder, né? A coisa está complicada para a maioria das pessoas, é compreensível, mas você tem que tentar aí investir um pouco, não é para colocar todo o seu dinheiro, você tem que tentar, tá? Tentar, porque é a chance que você não vai aproveitar de novo se isso realmente acontecer, e eu acredito que vai acontecer, né? A migração do capital para muito capital entrar para o mercado de criptomoedas e fazer ele bombar, explodir em trilhões e trilhões de market cap, mais de 10 trilhões de market cap, é preciso uma crise, que inclusive está lá na teoria, né? Na minha teoria, dos 4,5 trilhões que vão migrar para as criptomoedas e depois vai subir mais, requer uma crise. Desde 2007 eu tenho essa teoria. Requer uma crise brava, pesada, nas criptomoedas para que o mercado exploda, bomba, etc. Né? Então, a gente tem uma crise gravíssima aqui acontecendo, que pode se estender, pode ter recessão gravíssima, e muito dinheiro vai para as criptomoedas. Quem comprou antes vai enriquecer absurdamente, se ficar, se posicionar, se manter até o fim aí das medidas operacionais necessárias, ficarem até o alvo, etc. Então esse é o recado. Estamos em crise e é uma grande oportunidade. Era uma grande oportunidade aqui na queda. Né? Aqui que era a grande oportunidade. Só que todo mundo teve medo de comprar aqui. E daí em 6, 7, 8 meses depois, né, quem fez a loucura aqui, ri por último. Mas ri. E é isso que vocês têm que entender. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Se inscreva nas minhas redes sociais para fazer meu curso, meu treinamento, aprender essas técnicas. Entre em contato comigo, links na descrição. Grupo secreto de sinais, entrar para receber sinais e lucrar com esses sinais. Entre em contato, links na descrição. Obrigado. Até mais.